Porque a classe média nos Estados Unidos está desaparecendo e o que isso tem a ver comigo ou com você que moramos no Brasil? Bem, não é segredo para ninguém que no Brasil a maior parte da população compõe justamente essa classe, a classe média. Também não é segredo para ninguém que aquilo que acontece no exterior geralmente é replicado nos demais países, principalmente no que se diz respeito a Estados Unidos e Brasil. Então, é sim necessário que a gente entenda o que está acontecendo lá para a gente poder se proteger do que pode vir a acontecer aqui. Bem, a classe média, isso em todos os países, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, ela é formada principalmente por qual tipo de pessoa? Aquelas pessoas que estudaram, fizeram universidade, faculdade, fizeram mestrado, fizeram doutorado, fizeram especialização, fizeram curso técnico. São pessoas que estudaram mais e por causa disso elas recebem mais, o salário delas é maior porque elas têm um maior conhecimento. Nos Estados Unidos não era diferente, até que chegou a tecnologia. E a tecnologia substituiu muitas dessas pessoas. Por quê? Porque é impossível um ser humano conseguir competir com a tecnologia. A IA, ela tem acesso a muitas informações ao mesmo tempo e isso não é possível a um ser humano. Então, muitas dessas pessoas elas foram substituídas, perderam seus empregos. Afinal de contas, para operar uma inteligência artificial, é preciso apenas de uma pessoa e a inteligência ela consegue substituir cerca de 10, 15, até 20 funcionários. Então, muitos deles acabaram sendo demitidos. E não é simplesmente que a classe média nos Estados Unidos evaporou, sumiu, migraram para outros países, não. Aconteceu uma transição. As pessoas estavam aqui na classe média, haviam as pessoas que investiam, e essas pessoas que investiam, elas conseguiram ascender para uma classe superior. Então, elas passaram para uma classe superior e passaram a ser os novos ricos. E algumas pessoas que não estavam preparadas para essas mudanças que a tecnologia causou, começaram a perder patrimônio, perder dinheiro e se tornaram pessoas pobres. Então, o que aconteceu na verdade não foi um desaparecimento de uma classe, foi a migração para uma classe superior, uma classe inferior, que pode ser que aconteça também aqui no Brasil. O problema do Brasil é, principalmente, o povo brasileiro, eles não costumam pensar em investimento, diferente do povo norte-americano. O povo norte-americano, eles investem, né? A maioria deles costuma investir porque eles sabem que ao se aposentar eles não vão depender de ajuda governamental, por exemplo, como o INSS. Então, eles costumam investir porque eles sabem que no futuro eles vão precisar daquele valor que eles investiram, diferente do brasileiro, que eles se confiam muito na assistência governamental. Isso faz com que eles não invistam durante a sua vida, durante o seu tempo de trabalho. Muitos até costumam dizer com os meus atendimentos que eles não têm aquele valor suficiente para investir, que eles ganham pouco e o que eles ganham é só o suficiente para viver, que a inflação está muito alta e vem aquele monte de desculpa. Porém, quando a gente vai fazer uma avaliação mais a fundo sobre a gestão de gastos dessa pessoa, vai fazer uma gestão daqueles gastos, a gente consegue descobrir que, na verdade, aquela pessoa ela está alocando o seu capital em muitos itens que muitas vezes ela nem faz uso. Então, elas acabam transferindo esse valor que elas alocavam naquilo que era desperdício para um investimento e elas conseguem sim começar esses seus investimentos, conseguem sim ser uma pessoa que cuida do seu futuro. E principalmente elas se sentem mais indignadas quando eu mostro para elas que muitas delas, a grande maioria, se elas tivessem investido, hoje em dia elas não precisariam mais trabalhar, porque elas conseguiriam se aposentar com os seus investimentos. Então elas se sentem muito constrangidas, se sentem motivadas a mudar os seus hábitos para começarem a ter uma vida de qualidade, uma vida melhor. E nós vemos, atrelado a esse avanço da tecnologia, nós vemos a desvalorização do dólar, que acontece também no Brasil, a desvalorização do real frente à inflação. Então,
o poder de compra do norte-americano, também do brasileiro, ele vai diminuindo. E nós vemos isso com o passar dos anos. Antigamente, as pessoas recebiam salário, elas conseguiam investir, conseguiam guardar, conseguiam pagar suas contas, pagar uma faculdade, ainda conseguiam comprar um imóvel. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa com salário conseguir fazer toda a gestão desses gastos. Então, e no mercado a gente vê muito isso, quando a gente vai ao mercado que em um mês a gente consegue comprar um item por um determinado valor, no outro mês ele está praticamente o dobro. Então, isso se chama inflação. Aconteceu nos Estados Unidos e acontece aqui no Brasil, é algo que é comum. Porém, atrelado ao avanço da tecnologia, nos Estados Unidos foi algo que conseguiu destruir completamente uma classe que existia há muitos anos. Então, se essa tecnologia ela migra também para o Brasil, a maior parte dos brasileiros estão em risco. Ou eles ascendem ou eles descendem para uma classe mais baixa. Essa é a realidade, não tem muito como escapar disso. A tecnologia é algo que, creio eu, será difundida. Não tem como a pessoa querer se proteger daquilo que a tecnologia oferece. E, atrelado a isso, nós temos os créditos fáceis. Muitas pessoas, elas costumam se iludir com aquela ideia de crédito de dinheiro fácil. Então, elas costumam adquirir muitas dívidas. E dívida, inflação, diminuição do salário faz com que a pessoa consiga arruinar completamente a sua vida, completamente seus planos. Até aquelas que têm seus patrimônios acabam perdendo esses patrimônios porque elas assumem muitas dívidas em busca desse crédito fácil. Como o salário que elas recebem não é suficiente, teoricamente, para elas viverem, então elas acabam se endividando e perdendo seus bens, e muitas vão mesmo a uma situação bem ruim. E por isso que eu falo, é sempre importante investir, pensar no seu futuro. Muitas pessoas elas estão muito atreladas ao agora, principalmente no que se diz respeito ao Brasil. As pessoas elas não costumam pensar em investir no seu futuro, elas acham que os investimentos é algo que só rico pode fazer, ou então é algo como se fosse mais uma conta para elas, é algo que vai custar no bolso delas, e elas não conseguem enxergar o investimento como algo que elas estão construindo para o próprio futuro. Então, é sempre importante essa consciência a respeito de investir, a respeito do aumento do patrimônio, a respeito de ter uma aposentadoria que fuja 100% das mãos do governo, uma aposentadoria que fuja 100% do INSS. Eu não falo que a pessoa não deva se aposentar pelo INSS, se ela tem capacidade para isso. Porém, hoje em dia nós vemos que muitas pessoas elas não conseguem sobreviver apenas com aquilo que elas ganham no INSS. Então, é sempre bom ter várias rendas atreladas, inclusive no que diz respeito à aposentadoria. E você, o que você acha? Você acha que no futuro, talvez não tão distante, o Brasil ele vai também ter esse desaparecimento dessa classe média que é tão frequente, né? Faz parte da maior parte da população de classe média? Você acha que tem condição de uma classe toda assim desaparecer repentinamente, ou no Brasil isso não vai acontecer, não tem como?